paz do Senhor. A história de Salomão, quando edificou ali uma casa para a sua esposa, dizendo que ela não moraria na casa de Davi, porque ali tinha estado a arca do Senhor naquele lugar. Nós vemos que ele não priorizou a sua esposa, ele não colocou em primeiro lugar a sua esposa, mas ele colocou em primeiro lugar as coisas de Deus, porque aquele lugar era santo, era o lugar que tinha estado a arca do Senhor, e então ali Salomão tinha edificado uma outra casa e ali levou a sua esposa para morar naquela casa. Muitas vezes nós também temos que, em determinado momento da nossa vida, dar mais prioridade às coisas de Deus. Olha só aqui, 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 11. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Porque ali tinha entrado a arca do Senhor, então aquele lugar era santo. Então ele edificou outra casa e colocou a sua esposa para morar ali. Ele priorizou as coisas de Deus. Muitas vezes nas nossas vidas a gente deve dar prioridade às coisas de Deus. Tem momento da nossa vida que a gente chega a desagradar um filho, um pai, a mãe, esposo, esposa, para dar prioridade a alguma coisa na casa do Senhor. Talvez o seu esposo ou a sua esposa não queira que você vá para a igreja, que você sirva a Deus. Talvez você tenha nascido num lar católico, onde adora ídolos, e você deve servir ao Senhor. Não é porque os seus parentes ensinaram de uma forma que você deve seguir, mas deve dar prioridade a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela nos fala que em momentos da nossas vidas, nós muitas vezes desagradamos a um parente para poder servir a Deus, agradar a Deus. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37, diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, eu não devo amar os meus filhos mais do que a Deus, o meu esposo mais do que a Deus, os meus pais mais do que a Deus. Em primeiro lugar, o Senhor, porque talvez os meus parentes, meus familiares, eles podem chegar a falar: porque você está servindo a Deus, porque você continua, você está passando por tanta coisa e ainda continua adorando esse Deus. Isso é em vão, isso é bobagem. É aí onde nós devemos desagradar os nossos parentes, familiares e dar prioridade a Deus. É dando ouvido à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela fala para nós agradarmos em primeiro lugar ao Senhor. Porque aquele que dá prioridade a Deus, esse está sendo sábio, está sendo certo. Porque muitas vezes a família, ela não nos apoia em coisas que nós fazemos para Deus. Tem muitas pessoas que já chegou até para mim e falar: porque você ora? Para de orar, para de buscar a Deus, para de ir para a igreja. Aí o que nós devemos fazer? Continuar. Não dar ouvido nem à família, nem a amigos, nem a ninguém. Quando se diz contrário à palavra de Deus, temos que obedecer a palavra e desagradar muitas vezes algum familiar, algum amigo, algum parente, para agradar a vontade de Deus. Aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo do Senhor, para ser servo do Senhor, é necessário muitas vezes a gente chegar a aborrecer a um familiar, porque talvez essa pessoa seja usada pelo inimigo para nos atrapalhar,
o inimigo, ele não quer que você pregue a palavra, ele não quer que você ora, ele não quer que você congrega, e muitas vezes alguém da família chega até você e diz: não faz mais isso, para com isso é em vão, isso é besteira, é bobagem, você está perdendo seu tempo. Mas nós não devemos dar ouvido a esta palavra, devemos dar ouvido a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, que diz: em determinado momento da nossa vida temos que aborrecer o nosso filho, esposa, esposos, parentes, para poder agradar a Deus. Se você está buscando a face do Senhor, servindo a Deus com sinceridade, continua. Não dê ouvido, faça a obra de Deus. Muitas vezes alguém quer que você pare pelo meio do caminho, quer que você não pregue a palavra, não ore, não busque, não sirva a Deus, mas dá ouvido à voz do Senhor. Talvez você tenha nascido num lar de espiritismo, mas não é esse caminho que você deve seguir. Você deve seguir o caminho do Senhor, de obedecer à palavra de Deus. Talvez você tenha crescido num lar de macumbeiros, espírita ou católicos, pessoas que não adoram a Deus, né? Então você deve obedecer à Bíblia Sagrada, servir ao Senhor, aborrecer os familiares. Nesse contexto de servir a Deus, se essa pessoa não quer que você serve a Deus, se essa pessoa quer te impedir de fazer a obra de Deus, talvez você sair para pregar, para evangelizar, para visitar vidas carentes, pessoas carentes, e a pessoa quer impedir, não dá ouvido. Essa é a hora de aborrecer e dar ouvido à voz de Deus, porque nós devemos fazer o ide do Senhor, cumprir o ide do Senhor, né? É claro que a gente não vai pegar e passar 24 horas do dia, né? Uma dona de casa, ou um esposo vai o seu tempo integral todo fazendo a obra, saindo, mas devemos tudo com decência e ordem. Não devemos deixar de fazer a obra de Deus, mas devemos fazer, continuar fazendo com sabedoria, pedindo graça, pedindo sabedoria, e não deixar que os impedimentos nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor nos manda, porque o inimigo, ele usa estratégia, ele usa pessoas para impedir, para fazer parar, e é necessário nós estarmos atentos à voz do Senhor, atento à palavra do Senhor. O que a Bíblia Sagrada nos diz, nós devemos obedecer. Se Deus te escolheu para pregar a palavra, continua pregando. Se Deus te chamou para evangelizar, continua evangelizando. Se Deus te chamou para louvar, continua louvando. Não pare de fazer a obra do Senhor. Não deixe de agradar a Deus para agradar um parente seu, alguém da sua família. Agrada primeiramente o coração de Deus. E aí você vai ver o mover de Deus no meio dos teus familiares, porque através da tua vida, Deus vai salvando, Deus vai libertando. Aquela mente que não compreendia vai começando a compreender. Porque Deus começa a trabalhar quando você dá prioridade ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vidas estão perecendo e você é chamado de Deus para resgatar essas pessoas, essas vidas que estão aflitas, desesperadas, essas vidas que estão sedentas da palavra de Deus, essas pessoas que precisam de uma palavra, de um apoio, de um consolo, precisam de uma mão amiga. E Deus, ele chamou você, ele escolheu você para ajudar essas pessoas, para resgatar essas vidas. Deus chamou você para trazer almas para o reino dele, para você ser um canal de bênção na vida das pessoas. Então dá prioridade ao chamado de Deus, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus colocou você para fazer, porque Deus vai te honrar, Deus é contigo. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus.